Olá amigos, visitantes e irmãos da comunidade. Mudou o sacerdote, também se faz mudança na lei. Tema de hoje, Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Explicaremos ao extremo que muitos de vocês foram manipulados por chupins comedores de dinheiro. Esses falsos guias, tremendos carcereiros de pessoas, esses filhos de Satanás estão vos induzindo ao erro. Vamos provar, doa quem doer, com esta e outras bases de sustentação bíblica. Pegue a sua e vamos lá. Introdução. Carta escrita por Paulo em detalhes ao povo hebreu, ensinando irmãos que tinham aceitado e reconhecido o sacrifício do Messias, exortando eles a não voltar a práticas da lei, ou seja, não deixar a congregação, seria não deixar aquele grupo de irmãos convertidos e estar sempre no propósito que era e é anunciar o último sacrifício pela humanidade, que foi o Cristo. Quero que alguém me prove que Paulo ou qualquer um deles construiu o templo para falar não deixe a congregação de Paulo e não vá à congregação de Apolo, como é costume de alguns. Os templos religiosos conservam preceitos da lei. A graça não rende dinheiro para ninguém, conforme está em 1 Timóteo 6, 5. Disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. 6. E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Por isso eles não querem a graça, continuam recolhendo dízimos, fazendo sacrifícios e esquecendo a obediência, induzindo as pessoas a fazer propósitos aos representantes de religião e não alimentando, cobrindo nem amparando os pobres. Nesse capítulo em Hebreus, se ler todo, verá que Paulo fala o tempo todo de amor e caridade, que foi tema central que incorpora não voltar a práticas da lei. Veja aqui os fariseus insistindo em querer que os convertidos ao Salvador na graça voltassem a preceito de circuncisão da lei e outras demais práticas antigas. Atos dos Apóstolos 15, 5. Mas alguns da seita dos fariseus, que tinha crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. 6. Congregam-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Veja-se João 11, 52. Tem a ver com congregar em templo. João 11, 52. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Este foi e será plano do Salvador em resgate a mim e você e toda a humanidade que aceita ele. Notou que fala dos dispersos. Disso o que vocês pensam? Porventura esses templos por aí fazem união ou separação? São empresas e não igreja. Nessa passagem que foi lida, os fariseus tinham ódio pelo sinal que o Salvador fez e outros demais. Eles planejavam a morte dele. O Salvador veio com o propósito de resgatar da lei do antigo pacto, fazendo nova aliança, e os fariseus não aceitavam. O ato novamente de congregar não tem nada a ver com templo religioso ou sinagoga nem coisa parecida. Paulo ia na sinagoga para pregar para judeus e os convencerem da nova aliança de Cristo. Agora vamos para segundo escreveu Mateus. Veja aqui, congregar de novo, isso seria templo ou se seria simplesmente reunir. Mateus 18, 20. O verdadeiro ato proferido pelo Salvador. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Cadê onde ele falou de templo e sinagoga ou empresa religiosa? João 4, 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Notou que o Salvador disse isso há mais de 2000 anos atrás. Ele disse, e agora é. E agora é o que? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. E ele disse também, nem no monte nem no templo. Que monte seria esse? E que templo seria? Os samaritanos adoravam no monte Gerizim, onde tinha um templo que rivalizava com o templo de Jerusalém. O Salvador veio para quebrar isso, dizendo nem no monte nem no templo. Entendeu? Acabou. Agora adoramos em nossa casa ou em grupos em qualquer lugar, não precisa ser em um templo.
que é empresa. Veja a instrução do mestre. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará diante dos homens. Mateus 9:13. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Veja o ensino real que deves seguir. Em quem você acreditará, no apóstolo do Pai ou nos religiosos que mentem? Atos dos Apóstolos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 25. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Viu que ele não necessita que você vá em templo nenhum. Quem anda necessitando é seu pastor ou seu padre. Eles sim querem todo o seu dinheiro para te enganar e fazer de você uma marionete. Veja aqui abaixo que a igreja. E notará que era reuniões em casas de irmãos, porque eles, estando convertidos à aliança de Cristo, não frequentavam mais os templos, que era a religião daquela época. Atos dos Apóstolos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Aquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Paulo alugou uma casa para si e recebia pessoas, e pregava sobre o Salvador em ato de congregar, reunir. Confira. Atos dos Apóstolos 28:30. E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam. 31. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Veja a partir de agora, começando pelo Salvador até os apóstolos, todos eram expulsos até mortos. O exemplo foi o Messias e o irmão Estevão. O Salvador foi expulso da sinagoga, lugar de ler a lei e os profetas, após ele se retratar como Messias. João e Pedro também foram expulsos, e Estevão também. Confira Lucas 4:24. E prosseguiu: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. 28. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. 29. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Viu? O Messias nessa passagem leu a profecia que falava dele, que ele era, e é o Filho do Pai. Atos dos Apóstolos 7:54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra Estevão. 57. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. 58. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Notou? Estevão foi apedrejado até a morte por pregar desde Abraão até os dias do Salvador. Odiaram o irmão Estevão por ele falar da mudança de costumes e de aliança, dizendo que o Altíssimo não habita em templos, por isso foi morto. Pedro e João, falando no templo dos saduceus, foram expulsos e presos pelos capitães do templo. Atos dos Apóstolos 4:1. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. 3. Deitaram mão neles, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Foram agressivos com nossos irmãos e os prenderam. Paulo foi agredido antes de entrar no templo, e quase foi morto. Veja, os líderes religiosos te enganam, querem induzir-te ao erro, dizendo que tens que frequentar a empresa religiosa deles, que foi registrada em cartório, e com carteira assinada de um instrutor cego, que vos fará cair no mesmo buraco e praticar preceitos e doutrinas de homens, que não tem valor algum para o eterno. Atos dos Apóstolos 21:27.
Mas quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, tendo visto no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram-no. 28. Clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo, contra a lei, e contra este lugar. E ainda, além disso, introduziu gregos no templo, e tem profanado este santo lugar. 29. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, e pensavam que Paulo introduzira no templo. 30. Alvoroçou-se toda a cidade, e houve ajuntamento do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Notou que até caluniaram Paulo, eles não queriam a nova aliança, preferiam pisar o Salvador. E hoje em dia líderes religiosos fazem isso debaixo de vossos narizes e vocês nem percebem. Notaram que a religião antiga era fariseus, saduceus e samaritanos. Eram divididos e rivais. O Salvador veio para unir todos nós. Mas esses cães gulosos estão por aí fazendo tudo ao contrário. Eles querem vida boa, sombra e água fresca. Isaías 56, 11. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Miqueias 3, 11. Os seus chefes, líderes de religião ou grupos errantes, dão as sentenças por peitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Você que entendeu a verdade da Escritura, repasse esse conteúdo, curta e compartilhe nossa página. O que a religião te esconde, revelamos aqui. Graça e paz.